poderoso, excelso, soberano. Então adore a Ele como igreja, como filho, como servo. Adore a Ele porque Ele merece e Ele é digno. Glória a Deus. Eu vou ser resumido aqui nesta pregação, mas eu quero chamar a atenção especialmente dos amigos que aqui estão. Eu tenho certeza, eu já olhei por ali, tem algumas pessoas amigas aqui conosco neste culto. Queridos irmãos e amigos, eu quero falar sobre uma dívida. Diga comigo assim, uma dívida. Pois bem, eu quero falar exatamente sobre esta dívida que o apóstolo Paulo fala neste texto. Paulo escreveu esta carta para os irmãos colossenses, para os irmãos de uma cidade chamada Colossos. Eram crentes, servos de Deus, mas que sempre estavam sendo bombardeados por influências, por vãs filosofias, por ensinos contrários ao ensino de Deus, a rudimentos desta vida e deste mundo. Paulo faz questão de enviar esta carta para falar para aqueles irmãos sobre a plenitude de Cristo, a plenitude do Senhor Jesus, mostrando para eles que Jesus é tudo, que Jesus é eterno, que Jesus é soberano. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo, ele manda esta carta e nós observamos claramente que ele fala de uma dívida. Eu estava pensando, já existe, estudando sobre isso, sobre a questão das dívidas externas. Inclusive, o nosso Brasil, ele já foi considerado e já teve uma das maiores dívidas externas do mundo, né? O nosso país. Países estão aí dando calotes e estão queimados, né? Diante da ONU e das nações, porque eles contraíram uma dívida e não quitaram. Deram calote, e isso é um negócio muito sério. Quando nós falamos de dívida, realmente é algo preocupante. É algo preocupante. Uma pessoa que está endividada, ela fica muito preocupada. Se ela realmente tem condições, ela está trabalhando em cima disso, ela pode ficar até um pouco mais tranquila. Mas, por outro lado, sempre tem uma preocupação, porque ninguém gosta de estar devendo, ninguém gosta de dever. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe uma dívida que muitas pessoas ainda não pararam para analisar e para pensar. Uma dívida que o homem, o ser humano tem diante de Deus. Esta dívida, ela na Bíblia é chamada de pecado. Diga comigo, pecado. É o nome desta dívida, pecado. Pecado é transgressão consciente da lei de Deus. Pecado, a ideia bíblica é de errar o alvo. Deus estabeleceu um alvo para o ser humano, e este alvo, muitas pessoas estão errando, ou seja, estão caminhando por caminhos errôneos, caminhos que não agradam a Deus. É exatamente isto, errar o alvo. Pecado é o mesmo que desobediência. Quando a pessoa está em pecado, é porque ela está desobedecendo o plano de Deus, a vontade de Deus. É exatamente isto. Porque a Bíblia diz que nós fomos criados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus, Ele nos criou, e quando nós, os seres humanos, vivemos em desobediência, nós estamos aumentando esta dívida. Nós estamos acumulando esta dívida diante de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, no versículo 10, está escrito assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Deus preparou tudo perfeito, Deus preparou tudo correto para nós andarmos dentro deste plano, dentro deste projeto, dentro da vontade de Deus. Mas o homem desobediente, que está numa vida de pecado, ele está transgredindo a lei moral, está transgredindo a vontade de Deus. Mas eu quero dizer para vocês também que esta dívida, ela engloba toda a raça humana, toda a humanidade. Não é uma dívida só de uma nação, só de um povo, de uma etnia, de um grupo, mas é uma dívida que engloba toda a humanidade, porque Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão destituídos, ou seja, estão distanciados
da vontade de Deus, porque todos pecaram, todos desobedeceram à vontade de Deus. A Bíblia diz, pastor George pregou e falou sobre isto, sobre a graça. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, no versículo 12, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e consequentemente, por causa deste pecado original, a morte passou a todos os homens. Mas eu tenho uma notícia para você também, meu amigo, é uma notícia que a igreja já sabe, que também por causa de um ato de justiça, de um só homem, a salvação, ela veio a todos aqueles que desejam, a todos aqueles que querem. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero me manter no plano da salvação, eu quero me manter na presença de Deus. Quem mais quer aqui estar diante de Deus? Porque o ato de justiça de um homem justo que morreu na cruz do Calvário, agora nós temos direito de vida eterna. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que por mais que o homem se esforce, por mais que o homem tente da sua maneira, esta dívida não tem condições de ser quitada. O homem não tem condições de saldar esta dívida, porque a Bíblia mesmo diz, em Isaías capítulo 64, no versículo 6, que as nossas justiças, elas não passam de um trapo de imundícia. É isso que a Bíblia diz. Nós não temos justiça própria, nós não temos condições de resolver este problema, esta dívida. Nenhum de nós temos condições de sanar, de resolver. Quando você olha para a história, você vai ver uma tentativa humana de resolver o problema, criando subterfúgios, criando ideias para tentar resolver o problema desta dívida, criando artifícios, como por exemplo, a compra do perdão, as indulgências, a doutrina do purgatório, que alguém morre, vai para o purgatório para ser purificado. A Bíblia não faz menção em nenhuma parte sobre isso. São ideias criadas pelo homem para tentar achar um escape, para tentar resolver este problema. Mas eu quero dizer para você que tudo isto é em vão. Não há como resolver através desta forma. Talvez muitos ricos, se pudessem quitar ou pagar esta dívida com a fortuna que eles têm, eles tentariam resolver este problema através do dinheiro, mas não é possível. A Bíblia só nos diz uma coisa, que a única forma de resolver o problema da dívida chama-se sangue de Jesus Cristo de Nazaré, o sangue do Filho de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário. Quantos aqui já se consideram e creem que são perdoados pelo sangue de Jesus, purificados pelo sangue do Cordeiro, e agora tem a vida eterna, a vida plena na presença do Senhor? A Bíblia nos mostra que esta dívida, ela foi paga, só que nem todos ainda aceitaram este pagamento. A dívida foi paga através do sacrifício de Jesus Cristo. Um dia, Deus, ele enviou o seu Filho Jesus, o Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu lembro de uma história lá nos Estados Unidos, de um pai que levou um dia o seu filho para conhecer o seu trabalho. É comum, é normal e é até bom isto, um dia um pai levar o seu filho para saber aonde ele trabalha. E esse pai americano levou o seu filho para conhecer aonde ele trabalhava. Ele trabalhava em um sistema, numa ponte, que ela era comandada por botões, porque embaixo tinha um mar e passava navio, e por cima tinha um trilho que passava um trem. Muito comum esse tipo de ponte nos Estados Unidos. E quem me contou isso foi até um americano, um professor, e ele contou essa história verídica nos Estados Unidos. E é que nesse dia, o pai que levou o filho, ele viu que estava vindo um navio, estava vindo um navio por baixo, e ele
pensou se ele ia apertar o botão. Ele apertou o botão para a ponte se erguer e o navio passar. E isso aconteceu. Só que quando aquele homem, ele vai apertar o outro botão para a ponte baixar e voltar para o lugar, porque estava vindo um trem. Ao mesmo tempo estava vindo um navio e um trem. E ele viu que o filho dele estava preso nas ferragens daquele trilho. Ele ia apertar o botão para a ponte baixar, mas se ele fizesse isto, o seu filho seria morto. E o trem estava vindo a toda velocidade, com centenas de pessoas naquele trem. E sabe o que aquele homem fez? Com muito choro, com muito peso, com muita dor no coração, ele apertou o botão, a ponte baixou-se. Ele viu seu filho ser morto ali. Mas o trem passou, inclusive várias crianças acenavam para ele como era costume. E ele chorando, sem as pessoas perceberem, ele acenou, porque ele viu que o seu filho estava morto ali. Mas ele pôde, através deste ato consciente, salvar centenas de vidas. Centenas de vidas. Por que eu estou contando esta história? Porque Deus um dia, ele resolveu apertar o botão da ponte da graça e da sua misericórdia em nosso favor. Se nós estamos aqui, é porque Deus, ele apertou este botão. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estávamos perdidos num trem da morte, da perdição eterna. Mas Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, ele apertou o botão para nos dar o livramento e para nos dar a vida. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A Bíblia diz claramente que Jesus, ele assumiu as nossas culpas. Meu amigo, Jesus se ofereceu no seu lugar naquela cruz do Calvário. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 24 em diante, que carregando, ele mesmo, Jesus, carregando nossas culpas, se ofereceu em nosso lugar. Carregando mesmo ele em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados naquela cruz. Naquele madeiro ele levou as nossas culpas, os nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo diz, e Pedro diz mais ainda, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Bendito seja o nome do Senhor, porque nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Porém, nós nos convertemos ao pastor e bispo de nossas almas, ao Cristo vivo e poderoso que está aqui neste lugar. Glória a Deus. Ele carregou em nosso lugar. Nós merecíamos esta sentença, nós merecíamos esta morte, mas ele morreu em nosso lugar. Meus queridos, nós podemos glorificar e adorar o seu nome, porque se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus, ele morreu em nosso lugar, e nós podemos usufruir da experiência da vida eterna, já aqui nesta terra, aguardando a sua vinda, para participarmos eternamente da sua glória. Mas isto é só para quem tem esperança, isto é só para quem tem Jesus na vida. Ele assumiu as nossas culpas. Agora nós entendemos que esta dívida, ela está zerada para nós, para todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Esta dívida está cancelada. É isso que Paulo diz. Existia um escrito de dívida contra nós. É uma espécie de nota promissória. Estava lá escrito o nosso nome. Mas Paulo diz que ele rasgou, ele cravou na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Então por isso que nós temos hoje o direito de salvação, de vida eterna, a todos aqueles que receberem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Esta dívida está zerada. Não foi o esforço da religião que resolveu o problema. Não foi a sabedoria humana que resolveu o problema. Não foram as filosofias que resolveu o problema. Não, mas quem resolveu foi o Senhor Jesus Cristo, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Foi a morte e a sua ressurreição, porque Jesus está vivo.
O nosso Cristo, irmãos, ele não é aquele Cristo das canções de Roberto Carlos, não é o Cristo dos crucifixos, não. O nosso Cristo, ele está vivo para todos sempre, para a glória de Deus Pai, porque a Bíblia diz que aquelas mulheres, no domingo, bem cedinho, não deu tempo delas prepararem tudo como elas gostavam de fazer, como era costume naquela época, embalsamar o corpo e levar os aromas, as especiarias. Não foi possível, foi tudo muito rápido. A morte, a crucificação de Jesus, e ele foi colocado num túmulo de um discípulo chamado José de Arimateia. E eu me lembro agora do pastor de saudosa memória, Bernardo Johnson, americano. Pastor Bernardo Johnson foi o precursor dessas cruzadas evangelísticas na Assembleia de Deus no Brasil. E um dia eu ouvi ele pregar uma mensagem, e ele contou uma história, que ele precisou voltar urgente nos Estados Unidos, onde ele morava, para rever os seus mantenedores, os seus amigos e os seus familiares. Mas quando ele chegou no aeroporto, já tinha uma equipe que sabia que ele ia lá para fazer um convite. Era uma equipe de uma grande instituição, de uma universidade americana, e convidaram o pastor para dar uma palestra. Ele, como pastor, servo de Deus, ele aceitou o convite. No dia marcado ele foi dar a sua palestra, a sua pregação, a sua mensagem. Mas sabe o que aconteceu? Depois que o pastor Bernardo Johnson pregou a sua mensagem, foi aberta a oportunidade para fazerem perguntas. E ele disse que um jovem, só porque ele se levantou, aí começaram a aplaudir. Só porque ele se levantou, começaram a aplaudir, que quase que não paravam mais. Aí o jovem então perguntou: pastor, o senhor pregou aí que o seu Jesus é maravilhoso, é poderoso, é glorioso, é rei, é dono do ouro e da prata. O senhor pregou tudo isso aí. Mas eu quero fazer uma pergunta. Então, por que o seu Jesus, quando morreu, ele foi colocado num sepulcro emprestado? Porque a Bíblia diz que ele foi colocado no túmulo, no sepulcro de um discípulo chamado José de Arimateia, um homem rico, de condições. E ele foi colocado nesse sepulcro. Irmãos, quando ele terminou a pergunta, o pastor disse que ali é que tinha aplausos que não paravam mais. O pastor não tinha uma resposta, mas ele orou a Deus. É nessa hora que Deus socorre o seu povo. Deus não nos desampara nunca. O pastor recebeu a iluminação do Espírito Santo, e ele disse: meu jovem, eu tenho a resposta para a sua pergunta. Sabe por que que o meu Jesus, quando morreu, ele foi colocado no sepulcro emprestado? É porque ele sabia que só precisaria de um final de semana, porque ao terceiro dia ele iria ressuscitar dentre os mortos. Quando Maria Madalena, Salomé, a outra Maria correram, chegaram, viram que tinha uma pedra removida. Aquela pedra pesava 2.000 quilos. A pedra não estava mais no lugar. Ali tinha uma guarnição romana. Ali tinha um selo inviolável naquela pedra. Mas nada estava ali naquele momento. A pedra tinha sido removida. Elas entraram atônitas no sepulcro. Para surpresa dela, elas viram os 2 varões angelicais que estavam ali e que disseram: mulheres, por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Louvado seja Deus. Jesus está vivo pelos séculos dos séculos. É o mesmo Jesus que falou para João: eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eu ressuscitei e eu estou aqui. João, bendito seja Deus. Quantos acreditam que Jesus está aqui? Se ele está aqui é para abençoar, meu amigo, a sua vida, a sua casa, a sua família, te dá salvação nesta noite, porque ele está vivo. Ele está vivo. E quando Jesus fez tudo isso por nós, nós temos vários resultados maravilhosos. Primeiro, é que aqueles que estão nele não tem mais débito diante de Deus. Os que estão em Cristo já não tem mais esta dívida, porque Paulo diz: foi cancelado, foi cancelado, foi cancelado. Este escrito de dívida contra nós foi cancelado. Nós não temos mais esta consciência pesada do pecado, da angústia, porque o ser humano tem, todo ser humano sabe,
quando está no erro, quando está no pecado, quando está desagradando a Deus. Toda pessoa sabe, porque Deus colocou essa lei moral em nosso coração. O homem sabe, ele pode não querer obedecer, mas todos sabem quando estão errados diante de Deus. Todo ser humano sabe. E nós sabemos que nós somos falhos. Nós somos falhos. Temos as nossas limitações humanas, até porque o pecado causou tudo isto. Mas nós que somos cristãos, nós corremos para a presença de Deus todo dia, para buscar a sua força, a sua graça e continuarmos servindo a Ele, fugindo de tudo aquilo que não agrada a Ele neste mundo e toda a espécie de pecado que é a transgressão contra a lei de Deus. A segunda coisa é que agora nós estamos livres da condenação, meu querido irmão, meu amigo. Nós que aceitamos a Jesus, e qualquer um que aceitar a Jesus fica livre desta condenação. É o juízo de Deus que vai acontecer um dia. Deus vai julgar a todos. Vai acontecer o julgamento final, o trono branco. Todos vão comparecer diante do Deus vivo para prestar conta dos seus atos diante dele. Mas a igreja já estará na sua presença eternamente, passado pelas bodas do Cordeiro, para receber os seus galardões. E Paulo diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas você pode ficar livre desta condenação. Você pode ficar livre. Paulo diz em Romanos 8, primeiro: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só quem está em Cristo Jesus aqui levante a sua mão e adore a Ele, porque você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo também diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos esta paz. Nós temos esta paz. Irmãos, você sabe qual é a ideia de paz, meu amigo? Paz não é quando tudo está tranquilo, não. As pessoas pensam que a ideia de paz é quando está numa tranquilidade, está tudo bem, em todos os sentidos, em todos os aspectos, sem problemas, enfim. Tem gente que pensa que ter paz é isso. Não. Você ter paz, a verdadeira paz é você passar por tribulação, por angústia, por tantos problemas que existem, mas você pode fazer como o salmista diz: em paz me deito e pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Isto é ter paz. Em meio às intempéries desta vida, nós podemos dormir tranquilo, glorificando o nome de Jesus. Claro, nós temos uma preocupação natural e humana, mas isso não é para tirar o nosso sossego, a nossa paz, o nosso sono. Quantas pessoas precisam tomar remédios calmantes, ansiolíticos, para poderem ter uma noite de sono? Nós não. Nós precisamos somente ler a palavra, orar ao Deus do céu, pedir a Ele que nos dê um sono tranquilo, reparador, e nós recebemos da parte dEle. Mas nós estamos livres da condenação. Todos aqueles que creem são novas criaturas. Está escrito na palavra de Deus. Quem crê em Jesus é uma nova pessoa. Nasceu do Espírito, como Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos que quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é ser nascido do Espírito? Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. Oh, aleluia! É preciso estar em Cristo para ser uma nova criatura, receber o Espírito de Deus e experimentar o novo nascimento na vida.